Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor a todos. Obrigado, querido, pela recepção. Tome o vosso assento, por favor. Eu quero, inicialmente, agradecer a Deus pela oportunidade de poder participar deste culto de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. Glorificar a Deus pela vida de nosso pastor José Wérito Bezerra da Costa, que o Senhor continue o abençoando poderosamente. Também nosso pastor José Wérito Costa Júnior, vice-presidente da igreja e presidente da CGADB. Louvar a Deus pela vida do pastor Wellington Neto. Deus abençoe o senhor. Uma satisfação estar aqui. Recentemente esteve em Pinheiros nos ministrando a palavra de Deus. Deus lhe abençoe, pastor Laerte, todos os demais pastores que aqui estão. Também glorificar a Deus pela vida do pastor Adalto. E fiquei sabendo que o pastor Adalto está fazendo aniversário. Então, meus parabéns, pastor Adalto. Nos ligou, não foi nenhum convite, nos convocando para estar aqui hoje à noite. E manda quem pode, obedece quem ainda tem juízo. Deus abençoe pastor Adalto, irmã Rutinha, nossa vereadora. Deus abençoe sua vida. Recentemente esteve em Pinheiros também, ministrando a palavra de Deus, e foi uma bênção. Meus amados irmãos, Deus colocou ao meu coração uma palavra e eu quero dividir com você. Pegue o exemplar da Bíblia Sagrada que você trouxe para o culto e abra a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos. O capítulo que nós estaremos lendo para a nossa meditação é o capítulo de número 19. Localize, por favor, o capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos. Este é o lugar do encontro com a palavra de Deus hoje à noite. A epígrafe na Bíblia, na versão que estou usando, está Paulo em Éfeso. Paulo em Éfeso. Quantos que localizaram o texto sagrado, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Amém. Meus queridos irmãos, acabamos de fazer a leitura do texto sagrado. Que Deus, de forma graciosa, nos abençoe pela exposição de sua
palavra. Este texto que nós acabamos de ler é um texto escrito por Lucas, um dos escritores da Bíblia Sagrada. Lucas escreve 2 livros, o registro do Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, e o livro de Atos dos Apóstolos. Neste segundo livro, o livro de Atos, Lucas, ele tem bem certo o que ele quer comunicar, o que ele quer narrar, já que o próprio título deste livro nos remete à ideia da praxe da igreja, da atuação dos apóstolos, da maneira como a igreja ela surge e ela se desenvolve. A igreja que surge em meados do ano 30 depois de Cristo é uma igreja pentecostal, é uma igreja ortodoxa e é uma igreja missional. É pentecostal porque ela surge em Atos 2, quando estavam todos reunidos no cenáculo, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E de repente veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles. Passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Alguém pode até questionar a nossa fé, mas é preciso que se diga que a igreja, desde seu surgimento, ela é pentecostal. E nós louvamos a Deus, porque em meio a um culto como esse, já é possível se perceber que não somente a igreja em seu surgimento é pentecostal, mas a igreja em pleno século 21 também consegue sentir a presença do Espírito de Deus em nosso meio. Ela é ortodoxa, porque ela está fundamentada na ortodoxia deixada pelos apóstolos, fundamento da igreja. Ela é doutrinária, ela está fundada na doutrina desses apóstolos, e ela é missional, porque ela recebeu uma incumbência. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, a promessa estava: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma igreja missional é uma igreja que vai para além de Jerusalém. Ela entende que o Senhor chamou, vocacionou ela para pregar o Evangelho. Hoje nós ouvimos aqui que pela manhã vários lugares aqui da região da sede tiveram evangelismo, porque a igreja permanece entendendo que ela é missional. Ela está na terra para ganhar almas, para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa igreja vai avançando à medida que Lucas vai registrando Atos dos Apóstolos. É uma igreja que avança, é uma igreja dinâmica, é uma igreja poderosa em seus testemunhos, é uma igreja que por onde ela passa, ela fala de Jesus. E nós começamos a ver a atuação dos apóstolos, inicialmente o apóstolo Pedro, até o capítulo 12 do livro de Atos, e a partir do capítulo 13, nós vamos ver o apóstolo Paulo começando expedições missionárias. A primeira expedição missionária do apóstolo Paulo, ele prega em boa parte da Ásia Menor, volta a Antioquia da Síria, presta o seu relatório, como ouvimos um relatório aqui hoje. Ele vai para a sua segunda viagem missionária, com a intenção de percorrer os mesmos locais, as mesmas igrejas, para ali fortalecer aos irmãos. E ali se manifesta o dono da igreja, aquele que guia a igreja, aquele que dirige a igreja,
diz a Bíblia que o Espírito Santo o impediu de permanecer naquele lugar. E ele tenta novamente seguir, e o Espírito Santo não deixou que ele continuasse. Então ele desce a Troade, e ele fica ali durante uma noite. E na madrugada, quando passa a noite, diz a palavra do Senhor que ele tem uma visão. É um varão macedônio que está a dizer a ele: Paulo, atravessa a Macedônia e nos ajude. Ali, na verdade, o Senhor estava abrindo um novo continente para o apóstolo Paulo. E a gente aprende com esta passagem que é o Espírito Santo quem guia a igreja. É Ele quem dirige a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei se você consegue entender esta verdade, mas se você já consegue contemplar que é o Espírito Santo que está nos guiando, glorifique o nome do Senhor, porque aqui tudo é dele, é para Ele. Todo louvor, toda honra e toda glória. A igreja vai avançando. E o registro de Atos dos Apóstolos mostra várias igrejas ou localidades onde a igreja vai se firmando. E ela chega também na cidade de Éfeso. A igreja em Éfeso é uma igreja que tem chamado muito a minha atenção. Quando nós estudamos a história dessas igrejas e como elas foram impactadas pelo Evangelho, nós aprendemos muito. Nós temos para nós ensinamentos muito especiais. A igreja de Éfeso é uma igreja que surge 2 décadas após o surgimento da igreja de Jerusalém. No ano 50 surge esta igreja. E não diferente da igreja de Jerusalém, também é uma igreja que vai experimentar o poder do Espírito de Deus. No capítulo de número 18 do livro de Atos, se você puder acompanhar, você verá que o apóstolo Paulo, ele chega no versículo 19, ali em Éfeso, fica poucos dias, disputa ali na sinagoga dos judeus, mas logo ele sai de Éfeso e ele não permanece ali para a pregação do Evangelho. Será na 3ª viagem missionária que o apóstolo Paulo vai fazer a sua investida nessa cidade. E quando ele chega lá, ele encontra uma comunidade pequena, de 12 discípulos que vieram da mensagem de João, que estavam servindo ao Senhor. E então o apóstolo Paulo, ao se encontrar com eles, pergunta a eles: vocês receberam o Espírito Santo no momento da vossa conversão? E aqui nós encontramos um problema grave, uma problemática, porque eles sinalizam para o fato de que sequer ouviram falar do Espírito do Senhor. Houve aqui algo que calou o meu coração. Eles não receberam o Espírito Santo e a justificativa era: nós sequer ouvimos falar que haja o Espírito Santo. Será que não estamos deixando a pregação pentecostal, pneumatológica, um tanto de lado? Nós que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito Santo, ele precisa ter o local central em nosso culto, em nossas reuniões, até porque é Ele quem nos enche, é Ele que nos renova, é Ele que nos transforma, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E eu não sei se você consegue sentir, mas o Espírito de Deus está aqui nesta casa. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E me parece que esses discípulos, quem sabe, faltaram em algum culto ministrado por João Batista, porque eles sinalizam para o fato de que eram discípulos de João e que não ouviram falar do Espírito Santo. Mas qual é a mensagem de João? A mensagem de João é uma mensagem contundente. E João dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Glória a Deus! E quando Paulo chega a estes discípulos, ele então, ao descobrir que eles não haviam recebido esta mensagem,
O apóstolo Paulo, então, prega sobre o batismo com o Espírito Santo, prega sobre o Espírito Santo, coloca as mãos sobre eles, doutrina da imposição de mãos, e diz o texto sagrado no versículo 6, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Agora, essa comunidade é uma comunidade impactada pelo Espírito de Deus. É uma comunidade que está agora recebendo o Espírito que eles até pouco tempo sequer ouviram falar. Olhando para esta igreja, eu peço a tua atenção. O Espírito Santo começou a me mostrar algumas verdades aqui. A igreja de Éfeso, ela recebe a atenção do Novo Testamento, na narrativa de Lucas, em uma carta que o apóstolo Paulo escreve e direciona a esta igreja. E uma segunda carta que o próprio Cristo entrega a João, em suas revelações em Apocalipse 2, para que seja transmitida uma mensagem a esta igreja. É claro que esta igreja, ela passa por várias fases. A primeira fase desta igreja, eu coloquei e pontuei aqui, que é o surgimento dela. E quando é que ela surge? No ano 50 depois de Cristo. E como é que ela surge? Ela surge envolvida no Espírito Santo. Após Paulo colocar as mãos sobre ela, o Espírito Santo desceu sobre ela, e ela recebeu a virtude do Espírito. Então o surgimento também é um surgimento pentecostal. Ela está vivendo o primeiro amor, mas o tempo passa. Só para os irmãos terem uma ideia, a carta que o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, ele escreve 12 ou 14 anos depois de seu surgimento. Ele escreve por volta do ano 62 ou 64 depois de Cristo. Ou seja, esta igreja está em sua segunda fase. Já é uma fase madura. E se você olhar para o texto da carta aos Efésios, você verificará que essa igreja está em outro patamar. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que essa igreja, ela recebeu o que antigamente a gente ouvia muito falar, elevo espiritual. Será que é alguém aqui que já ouviu essa expressão? Quando a gente vem para o culto, a gente vem para um elevo espiritual. A gente vem para que o Senhor nos eleve espiritualmente. E deixa eu profetizar aqui em nosso templo sede, você sairá daqui elevado espiritualmente. O Senhor te trouxe aqui para trabalhar em você. Logo você não vai sair da mesma forma como você entrou, porque o Espírito de Deus está aqui. Quem recebe esta palavra glorificando a Deus. Ao estudar a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 3, você já vai verificar uma expressão paulina. Ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O patamar desta igreja não é um patamar de baixo. O patamar desta igreja é um patamar de cima. Ela está elevada espiritualmente. Ela está em regiões celestiais. E nesta região, toda sorte de bênção espiritual já está com ela. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o verbo: nos abençoou. Não irá abençoar. Não é uma bênção prometida. Não é algo que está para acontecer, não. É nos abençoou, já é nosso. Já está. Usufrui quem entender essa verdade. A bênção de Deus, as bênçãos espirituais já estão sobre as nossas vidas. Você consegue receber isto? Será que você consegue levantar uma de suas mãos e tomar posse desta verdade aqui hoje à noite?
Toda sorte de bênçãos espirituais estão sobre esta casa, e você pode recebê-la, glorificando a Deus, exaltando a Deus. E se você costumeiramente tem uma mão que você levanta na casa do Senhor para adorar, abra a tua boca neste culto e libere a tua adoração, libere uma palavra de glorificação a Ele. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor. E se você verificar no versículo 20, 21, no capítulo 2, no versículo 6, no capítulo 3, no versículo 10, no capítulo 6, versículo 12, você vai encontrar esta igreja nesta região celestial, assentada em regiões celestiais. Veja o verso 6 do capítulo 2. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E aí eu pergunto, onde é que nós estamos assentados? E você poderá dizer, numa poltrona confortável. E eu preciso te dizer, se você entender este mistério, você vai perceber que, embora o seu corpo físico esteja assentado em uma poltrona, Deus te colocou em regiões celestiais. E nessas regiões celestiais, os céus estão abertos, e as bênçãos de Deus estão caindo. Uremanchor que fasse, lemandai terra andarabiaçou. Deus te trouxe aqui para te abençoar hoje à noite. Deus nos trouxe aqui para nos abençoar hoje à noite. A bênção que você procura, a bênção que você precisa, a bênção que você precisa levar para a tua casa, já está descendo nesta noite. Recebe ela, abrace ela e glorifique a Deus por ela. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou sentindo a bênção de Deus aqui. É uma noite abençoadora. Quem foi que disse que Ele não falaria com você? Quem foi que disse que Ele não ia receber o teu culto? Olha você adorando a Ele, e Ele já te respondendo hoje à noite. Oh, glória a Deus. A segunda fase desta igreja é a fase de sua maturidade. 12 anos depois de seu surgimento. E aí você dirá, pastor, hoje é um culto com os adolescentes. E ainda não consegui entender o caminho desta mensagem. E eu quero agora me dirigir a eles, jovens e adolescentes. Porque essa igreja que surge em Éfeso, em sua primeira fase, anos 50, 12, 14 anos depois, sua maturidade, é uma igreja que sobe o nível. Tem um nível lá em cima. E às vezes a gente presta um culto e o nosso nível está lá embaixo. Mas o Senhor vai subir esse nível aqui. Você crê? Tem como subir o nível do nosso culto, da nossa adoração? Aleluia. Porque o Senhor quer o culto no nível lá de cima. Vemos também o registro dessa igreja na carta a Timóteo. Pouco tempo depois, Timóteo é direcionado para trabalhar em Éfeso. Mas depois vai passar um bom tempo. E no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, haverá uma carta destinada a esta igreja. E é aqui que eu me preocupo. Porque a data da escrita do livro do Apocalipse está entre o ano 94 e o ano 96. E se assim é, e fizermos uma conta rápida do surgimento dessa igreja, quem está naquela igreja que recebe a carta do Apocalipse é uma nova geração. Não é a mesma geração.
Hoje se conta uma geração 25 anos. Mas se nós utilizarmos um cálculo bíblico, que é o cálculo de Jó, já ouviu falar sobre o cálculo de Jó? Diz que depois de sua aprovação ele viveu mais 140 anos. E alcançou sua terceira e quarta geração. Se você dividir 140 por 4, você terá uma média de gerações de 35 anos. Se você pegar do ano 50, o ano 94 e o ano 96, tem mais que isto. Uma nova geração está dentro dessa igreja de Éfeso. É uma geração que ainda é adolescente. É uma geração que ainda é jovem. E que está lá. Eu sei que você gosta de Bíblia, aliás, estou na casa da palavra, que ama a palavra. Abra por gentileza Atos dos Apóstolos, por favor. Capítulo de número 20. Veja a mensagem de Paulo para esta igreja. Ele diz, porque, capítulo 20, verso 29. Vamos no 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. É uma mensagem a esta igreja. E que de entre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Veja o 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos, não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. O que é que Paulo está aqui a nos falar? Ele está expressando a sua preocupação. Ele está dizendo, o tempo vai passar. Vocês tiveram o impacto do Evangelho, a manifestação da graça de Deus, mas o tempo passa, uma nova geração vem, e quando essa nova geração vem, tudo aquilo que Paulo previu acontece. Se você olhar Apocalipse capítulo de número 2, uma geração nova está nesta igreja, e aqui eu pontuei 3 situações importantes. Primeiro, o texto da mensagem à igreja de Éfeso mostra que a igreja ainda permanecia doutrinariamente sólida. Não tiraram a doutrina dela, ela continuou ortodoxa, doutrinariamente sólida. Pois veja, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Era uma igreja que ainda vivia o Evangelho, ainda tinha doutrina. 2, era uma igreja ativa e incansável na obra de Deus, tinha obras, tinha realizações. Porém, há algo que será sinalizado aqui. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Esta geração perdeu o primeiro amor, perdeu sua devoção. Eu sou um obreiro e posso considerar-me mais jovem, e se tem uma coisa que eu tenho buscado preservar, é o calor do Espírito Santo, é o primeiro amor. Nós que somos de uma nova geração, não podemos nos esquecer que a igreja fundada nesta nação 111 anos atrás é uma igreja pentecostal. Os nossos pais nos ensinaram que aqui dentro o Espírito Santo fala, o Espírito Santo age, Ele opera, e há liberdade para dar glória a Deus, para dar aleluia, para falar línguas estranhas. Bendito seja o nome do Senhor.
Então eu quero deixar uma palavra declarada aqui nesta noite. Eu estava ouvindo jovens cantando, que coisa linda, e eu declaro que os jovens da Igreja Assembleia de Deus, a UMADEB, e serão jovens pentecostais cheios da glória de Deus. Você consegue declarar isto? Eu olho para o creio da Assembleia de Deus, e eu fiquei feliz ao estar aqui, quando o Senhor batizou dezenas deles com o Espírito Santo no congresso. E Deus estava dizendo: eu continuo mesmo, irmã Rutinha, eu continuo batizando com o Espírito Santo. E essa geração não será uma geração apática ao Espírito de Deus. Nós veremos Deus levantar homens cheios da graça, mulheres cheios do poder de Deus, pregando a palavra com ousadia. E se a igreja confirma isso, levante a tua mão e dê glória ao Senhor. Aleluias. E quem sabe, se você chegou aqui e de repente esteja a perceber que já não ora mais como orava, que já não louva mais como louvava, que já não mais frequenta os cultos como frequentava, que não mais sente a presença de Deus como sentia. A mensagem de Deus para nós é: lembre-se do primeiro amor. É tempo para retornar, é tempo para voltar a sentir. É tempo para que nos acheguemos ao Senhor com intensidade, porque Ele continua o mesmo, Ele continua acolhendo, Ele continua abraçando, Ele continua enchendo, Ele continua renovando, Ele continua restaurando. Eu vou falar até você entender. Ele continua com os céus abertos, as bênçãos espirituais continuam caindo, e tem aqueles que recebem e aqueles que não recebem. Oh, glória a Deus. Se você puder fechar os teus olhos, inclinar a tua cabeça agora, eu quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, esta mensagem foi entregue, Senhor, aos teus filhos, de forma que o teu Espírito pode, ó Pai, trabalhar em cada um de nós, trazendo a nós o entendimento daquilo que o Senhor mesmo, ó Pai, está a nos dizer. Deus bendito e santo, desde mim que estou a falar, até cada um que está a me ouvir, traz de volta, Senhor, toda a alegria perdida. Traz de volta, Senhor, a unção do teu Espírito. Quem sabe aqui hoje à noite, alguém chegou cabisbaixo, arrastado, se sentindo a pior das pessoas. O teu Espírito é penetrante. O teu Espírito vai para além das nossas fraquezas, dúvidas, inconstâncias. Visita agora teu filho, tua filha, este homem, esta mulher, e mostra a ela que há um tempo novo, que há um despertamento. Ei, chocando, enderergue, assim, Senhor, que o Senhor hoje levanta, que o Senhor hoje põe de pé, e que a tua glória repousa sobre nós. Isto, Senhor, toca em cada filho seu, toca em cada um de nós nesta noite, e que o teu nome em nós seja, Senhor, glorificado. É o meu pedido agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu pastor. Muito obrigado.